Nesta aula você vai aprender a escrever programas cujo código-fonte tem mais de um arquivo. A gente vai estudar sobre módulos e você vai aprender a importar um módulo ou importar funções específicas de um módulo dentro do seu programa. Fala pessoal, eu sou o Alisson e esse é o canal Programação Dinâmica. Nessa aula do curso Python do Jeito Certo 2.0, a gente vai dar um passo importantíssimo na direção do nosso objetivo no nível 2, que é aprender a organizar o nosso código de uma maneira melhor e reaproveitar trechos de código, especialmente escrevendo funções. E para isso eu vou te ensinar o que é um módulo. Então, um módulo em Python nada mais é do que um arquivo com instruções válidas da linguagem, seja definições de variáveis, de funções, ou mesmo trechos de código que devem ser executados. Então sim, até o momento você já vem escrevendo módulos, só que a gente escrevia um programa completo em um único módulo na linguagem Python. Agora a gente vai aprender a realmente modularizar os nossos programas, no sentido da palavra de fragmentar e compartimentar as coisas, porque a gente vai ser capaz de escrever vários módulos, vários arquivos Python que vão se conectar para compor um único programa. Talvez essa ideia já te pareça bem natural, talvez seja uma dúvida sua aí há algum tempo, como é que as pessoas escrevem programas gigantes, um sistema operacional e tal, impossível fazer isso num único arquivo, Mas se isso não estava passando pela sua mente ainda, não tem problema, vou te mostrar aqui na prática como que aprender sobre módulos vai nos ajudar a resolver um problema que a gente já está lidando. Então, aqui eu tenho o Visual Studio Code e eu tenho dois arquivos abertos que talvez você deva se lembrar aí das aulas anteriores, Então, no final da aula sobre funções, eu deixei uma tarefa para você escrever uma função que recebe 3 números, interpreta eles como lados de um triângulo e valida se de fato você poderia ter um triângulo com aqueles valores. E aqui está, a solução que eu apresentei no curso Python do Jeito Certo 2.0 e que também eu utilizei como insumo para a aula anterior, em que a gente discutiu a diferença entre função e programa. E aí, pegando o gancho dessa última aula, a gente utilizou essa função de validar o triângulo em 2 programas diferentes. Um que apenas responde aqui embaixo com print, se o triângulo é válido ou não, e recebe esses dados do usuário, e um outro que recebe esses dados de um arquivo, faz essa leitura, e depois ele responde também dentro de um arquivo, tá vendo? Então são 2 programas diferentes em termos de entrada e saída, mas que utilizam a mesma função triângulo válido. E olha aqui uma oportunidade de melhoria em termos de organização e reaproveitamento de código. Nos 2 programas, a gente está repetindo essa função triângulo válido. Repara que ela foi copiada aqui no começo. As 10 primeiras linhas dos 2 programas são idênticas. Será que a gente pode fazer melhor? Pode sim. Para resolver esse problema, a gente vai adotar a seguinte estratégia. A gente vai criar um novo arquivo que vai conter a definição dessa função que valida o triângulo. Tá? Então esse novo arquivo vai ser responsável apenas por ter essa função que a gente vai conseguir importar e utilizar dentro dos outros 2 arquivos, os outros 2 programas que a gente já tinha. Então vamos fazer isso aqui. Eu vou criar um novo arquivo aqui na minha pastinha nível 2, tá? Onde está o código que eu já estava trabalhando. Venho aqui e eu vou chamar esse arquivo de triângulos.py. Beleza. E aí eu vou copiar daqui e jogar neste arquivo. Show de bola. E agora como é que eu faço para o programa continuar funcionando? Eu posso fazer isso de 2 maneiras. A primeira delas é eu fazer assim, import. Então mais uma palavra reservada para você aprender aí, Import é uma palavra-chave da linguagem Python. Triângulos. Tá vendo? Ele até estava sugerindo já. Ele já enxerga pra gente aqui o arquivo aqui, o módulo triângulos.py. Ele está disponível para a gente, porque ele está na mesma pasta que a gente está trabalhando com esse escreve triângulo.py. Legal, então import triângulos e aí a gente vai poder utilizar essa função aqui, triângulo válido, da seguinte maneira: triângulos.triângulo válido. Legal? Então o que está acontecendo aqui? No momento que a gente faz import triângulos, a gente está meio que definindo um nome, como se fosse uma variável, e um nome que a gente vai poder acessar aqui no nosso programa, que é uma referência para aquele módulo triângulos que a gente acabou de escrever. E aí a gente consegue acessar a função triângulo válido a partir desse nome, dessa referência triângulos aqui. Basta a gente colocar um pontinho, então triângulo válido. E aí a gente continua usando o programa normalmente, tá? Então eu vou até executar para você ver que continua funcionando. Deixa eu ver se eu tenho os dados aqui, Tem, lado. Então tem vários triângulos aqui, que a gente tem o tamanho dos lados dele, e a gente deve receber como saída a resposta em um arquivo que foi escrito aqui, resposta triângulos. Então, o primeiro sim é um triângulo válido, o segundo não, e os 2 últimos também são triângulos válidos.
Ao invés de importar o módulo completo, como a gente fez, a gente poderia ter importado apenas a função triângulo válido. Vou te mostrar essa outra maneira de resolver utilizando o outro arquivo aqui, ó. Então, no programa responde triângulo.py, a gente pode excluir essas linhas, e aí você vê que ele começa a reclamar que triângulo válido não está definido, e a gente vai importar da seguinte maneira. Então, ó, from, que quer dizer, né, de, a partir de, né, em inglês, numa tradução livre. Então, from triângulos, import, e aí a gente importa especificamente a função triângulo válido. E aí você vê que o programa continua idêntico, a gente não tem que alterar nada aqui, não precisa chamar triângulos ponto alguma coisa, porque a gente está importando já esse nome, né, essa função triângulo válido. E a gente executa aqui, ó, continua funcionando. Então digite um lado de triângulo. 3, 4, 5. Sim, 3, 4, 5 formam um triângulo válido, de fato um triângulo pitagórico. Antes da gente finalizar, eu vou te mostrar um detalhezinho que você com certeza vai encontrar em códigos Python aí pela internet, né? Principalmente códigos profissionais aí na área de dados. Então, aqui no arquivo escreve triângulo.py, a gente fez a importação do módulo triângulos de maneira completa, assim, né? A gente poderia ter definido um alias, um apelido, um nome diferente para chamar, né, para ter como referência para esse módulo aqui dentro, no momento da importação dele. Basta a gente colocar essa palavra aqui, ó, as, tá? A palavra reservada também, vê que ele está marcado com a mesma corzinha, né? É esse mesmo as que a gente utiliza aqui com o if, tá vendo? E da mesma maneira que a gente definiu o nome de uma variável aqui, a gente vai definir o nome de uma variável aqui também, tá? Se você quiser chamar, por exemplo, só de tri, ao invés de triângulos, você pode. Você vê que já começou a reclamar aqui, ó, que triângulos não existe mais, né? A gente acabou de modificar esse nome como referência ao módulo, então a gente vem aqui e chama de tri. Então, ver esse tipo de coisa vai ser muito comum quando você está trabalhando aí com pandas, com NumPy, né? Você vai ver lá, import pandas as pd, import NumPy as np, coisas desse tipo, né? Já é uma prática da comunidade. Agora sim, eu vou deixar não um, mas 2 exercícios para você resolver dessa vez. O primeiro deles é para você estender este arquivo, este módulo triângulos, com 2 funções. Uma função que calcula o perímetro de um triângulo, também recebendo ali os lados dele, e uma outra função que calcula a área deste triângulo, também a partir dos lados. Então talvez você lembre aí, né, da área do triângulo como base vezes altura. A gente não tem altura aqui, mas existe uma forma de calcular a área do triângulo a partir dos lados, né? Se não lembra, faz parte do seu trabalho pesquisar. Lembrando que além de escrever as funções, é importante você fazer um pequeno programinha, né, que importa elas, e é isso que a gente quer praticar agora, e as utiliza. Então eu sugiro, por exemplo, você fazer um programa que vai receber ali esses 3 valores de lado, não importa se é do usuário lá da entrada padrão ou se vai ser de um arquivo, e aí você valida primeiro se é um triângulo, né? Olha, eu já estou dando a dica aqui, valida aí se é um triângulo, depois você calcula o perímetro, calcula a área, exibe esses valores de alguma maneira, certinho? E aí o segundo exercício que eu tenho para você, ele é uma espécie de desafio, que é para você ler um arquivo de texto em que cada linha tem as coordenadas de um vértice de um triângulo. Então você vai ter aí 3 linhas nesse arquivo de texto, e em cada linha você vai ter coordenadas dos vértices de um triângulo. E aí você pode escolher se você vai trabalhar com essas coordenadas em 2D, x e y, ou você vai trabalhar com essas coordenadas em 3D, né? X, y, z. Fica aí a teu critério nesse momento. E aí, a partir dessas coordenadas, você vai calcular os lados desse triângulo, validar, né? Na verdade, calcular os lados desse possível triângulo. Você tem esses 3 pontos, sabendo se você vai conseguir montar um triângulo com ele. E aí, com esses lados, você vai poder validar se de fato é um triângulo, né? Ou poderia ser um triângulo, calcular o perímetro, calcular a área, certo? Então este exercício, ele depende do outro e ele faz uma mudança de representação do nosso triângulo, que é bem próxima de como a gente trabalha na prática na computação gráfica. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like, nem de se inscrever aqui no canal para dar aquele apoio ao nosso trabalho. Muito obrigado e até a próxima.